Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. Com alegria estamos novamente se encontrando. Verdade. Mais uma etapa da nossa formação, né? É bom estarmos reunidos novamente. Mesmo que a gente vai assim por partes, mas o importante é que a gente está conseguindo, né, dar continuidade aí, tá? Quem sabe em breve a gente possa resolver essas pendências de mídias para a gente poder fazer de uma vez só, né? Mas assim, com a graça de Deus a gente vai caminhando, tá bem? Então nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha ungir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, acalmar o nosso coração, né, e colocar em nós aquilo que o Senhor quer nos dar a conhecer hoje da sua palavra, né, do que Jesus, do que o Espírito Santo preparou para nós neste momento, né, nesses breves momentos de formação. Então vamos juntos dizer: estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Nós paramos com o nosso estudo na semana passada, paramos ali por volta do número 451, né? Onde nós vimos um pouco sobre os nomes de Jesus, né? E fazendo um breve apanhado ali, nós vimos que o nome de Jesus significa Deus que salva, né? E também o nome Cristo significa ungido, o Messias, aquele que vem nos salvar, já esperado já no Antigo Testamento pelos profetas, já pela promessa, né, de Deus aos antepassados. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus Pai, com Deus seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e também o próprio Deus, né? O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, sequência ao nosso estudo, e nós vamos entrar agora no artigo 3 do Creio. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então, ali a partir do número 456, né, o catecismo traz para nós uma pergunta: por que o verbo de Deus se fez carne? E nós vamos ver por que o verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós, né? Então, com o credo niceno-constantinopolitano, respondemos confessando: ele veio habitar entre nós e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então, o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Isso. Foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho. E então o Verbo de Deus se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos, né, com o Pai, com o Criador, né? Por que ele precisou nos reconciliar com Deus, né? É o que traz ali. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurado nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro, escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus,
a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz? Essa citação é de São Gregório de Nissa, né, um doutor da igreja, que vem trazer para nós os motivos, né, alguns motivos pelos quais o Filho, o Verbo de Deus se fez carne. Então, o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo para tirar os pecados do mundo, né? O Verbo se fez carne para que, assim, conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Porque Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que vivamos nele, né? Então, o Verbo se fez carne para conhecermos o amor de Deus por nós, né? O Pai, o Filho nos revela o Pai. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Isso, então o Verbo também se faz carne para ser nosso modelo de santidade, né? Para nos mostrar qual o projeto de ser humano de Deus para nós. Porque então a gente não tinha essa noção, né? Então o Filho de Deus vem, o Verbo vem, e ele diz, aprendei de mim. Então, aprendei de mim como? Ele sendo nosso modelo de ser humano também e de santidade, né? Então, ele é o modelo perfeito de homem e de santidade. É nele que nós devemos nos espelhar, tanto para buscar o modelo perfeito de ser humano, desejado por Deus para nós, né? Esse projeto que Deus tem para o ser humano, e também de santidade, né? O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Isso. Então, o Verbo se fez carne para nos fazer participantes da natureza divina, para nos divinizar, né? Para que nós possamos participar da vida de Deus, nos tornarmos também divinos por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, né? O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Isso. Então, o Filho de Deus se fez homem para nos fazer como deuses, para nos divinizar, né? E a encarnação, né, através da encarnação, né? O Filho de Deus vem assumir uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. São Paulo atesta para nós ali. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que, no Cristo Jesus, ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando semelhante ao ser humano. Então, o Cristo se esvazia de si mesmo, da sua divindade, né? Da sua condição divina, né? Para se tornar um de nós, semelhante a nós, em tudo, né? Nem tudo, menos no pecado, que nós vamos ver mais para frente, né? E também a Epístola aos Hebreus fala deste mistério da encarnação, né? Por isso, você pode ler aqui para mim, por favor? Por essa razão? Por esta razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítimas nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eu que vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então o Filho se oferece livremente, né? Neste sacrifício, para unir a humanidade novamente a Deus, essa humanidade que estava separada pelo pecado. Então ele se esvazia de si mesmo, né? Mas se faz sacrifício, né? Para fazer a vontade de Deus,
a vontade de seu Pai, para unir a humanidade novamente a Deus, pois essa estava desligada de Deus pelo pecado, né? A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus, Cristo que veio na carne. Esta é a alegre convicção da Igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Isso, então, o que o catecismo diz para nós é que quando a gente atesta que Jesus veio na carne, ou seja, se encarnou na natureza humana, né? Nós confessamos no Espírito Santo, sob a unção do Espírito Santo, porque é Ele que nos revela, né? E é isso que distingue a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus, é o sinal distintivo da fé cristã, né? Então, todo cristão acredita e confessa que Jesus se encarnou na humanidade, que o Filho de Deus se fez homem para nós, né? Mas o verdadeiro Deus e verdadeiro homem foi difícil compreender, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Houve, na história desses 2000 anos, houveram, né, muitas heresias, muitas pessoas ou grupos que não compreendiam exatamente essa condição de Jesus homem e Jesus divino, né? Jesus homem e Jesus divino. Isso foi causa de muitos erros e muitas heresias. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, muitas vezes a igreja teve que defender e clarificar essa verdade de fé, porque algumas das heresias, muitas heresias, pretendiam desconsiderar isso, né? E é o que nós vamos ver um pouquinho, né? As primeiras heresias, mais do que a divindade de Cristo, negaram a sua humanidade. Então, esses hereges, né? Esses homens que se colocaram, né? Eram vozes influentes, logicamente, né? E eles criam na divindade de Jesus, mas não na sua humanidade. Negavam muitas vezes, né, que Jesus era ao mesmo tempo Deus e homem, né? E foram precisos vários concílios para se chegar a essa verdade de fé, essa compreensão, né? Então, o primeiro concílio ecumênico em Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, né? Isso acabou condenando o Ário, né? Aquela heresia ariana.